Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. E hoje vamos estar aprendendo como manipular essas camadas 3D usando o efeito nativo do programa aqui. Meu nome é Cleiton Ribeiro, estou aqui para auxiliar vocês nessa nova jornada aqui do Effects Plus. Primeiramente, se você estiver usando o 3D Max, se você estiver usando Maya, se você estiver usando Blender, se você estiver usando Lightwave ou até o próprio Cinema 4D, já tem uma interação legal aqui com After Effects. Se de repente você cria várias camadas, cada camada tenha um objeto ID, ou uma textura, ou um material, enfim, você consegue manipular aqui no programa. E para isso você tem que salvar nesses três arquivos que são principais, que é o RLA, RPF e XR. Então esses são os três formatos que você consegue manipular aqui no After Effects. E eu aqui deixei aqui o RPF e vou jogar esses três aqui de volta aqui, ó. Eu salvei em sequência, tá? Ctrl I, vocês observarem aqui nas camadas, ó. Seleciona aí a sequência. Nesse caso eu criei dessa forma. Então tem algumas animações aqui, ó. Uma animação assim, esse outra animação aqui, e o outro é só os objetos para você ver as profundidades. Os efeitos eles encontrarão aqui em Effects e aqui 3D Channel, a primeira categoria aqui. Nesse caso, como eu estava usando o programa Cinema 4D, eu salvei apenas nas configurações e deixei aí o modelo como plano de fundo. Usei um Bump e um Normal, né, para criar esse efeito de textura. Eu não criei uma textura diretamente no programa. Se eu fizesse isso, algumas opções estariam ativas. Como eu não fiz, algumas opções do que eu vou mostrar vai estar desativada. Mas é só para você entender que existe a possibilidade de você manipular individualmente cada camada. Então, além de você extrair, ou seja, duplicando, você consegue manipular individualmente cada uma delas. Então vamos lá, começando aqui com RLA aqui. Vamos aqui em efeito, canais 3D e vamos na primeira opção. Vamos falar brevemente desse 3D Channel Extract, Deathmate, Depth of Field, Extractor, Fog 3D. Esses dois eu não vou falar porque ele já está aqui também, tá? Então, como ele não vai estar ativado algumas opções aqui, esses também não estarão ativados, tá bom? Então vou passar adiante esses dois, tá certo? Então vamos lá, 3D Channel Extract. Se você observar, aí o plano de fundo tá preto e o objeto tá cinza. E aqui ele te dá algumas opções de canais que você pode manipular. No caso, profundidade em Z, objeto em D, textura ou V, superfícies normais, coberturas, plano de fundo em RGB, RGB não fixado, e no caso os materiais ID. Então cada uma delas vai ter uma interação. No caso aqui, como não está ativado, ela só vai mostrar como plano de fundo, o background aí, tá? A não ser a cobertura que ele mostra a silhueta. Tirando isso, mas ele também está desativado, tá? Tirando isso, background, você vai ver, ou aqui a silhueta, plano de pequena sombra, onde dá a silhueta em sombra aqui também. E os materiais é a mesma coisa do background. Então nesse caso aqui, ó, vamos supor que você queira inserir animação no cenário. Se de repente você foi lá e esqueceu de configurar o programa bem em preto e branco, não se preocupe, não vai lá no programa configurar de novo, né? Demorar todo o processo de renderização, porque isso acaba se tornando um pouco cansativo. Então você pode usar aqui o programa aqui para fazer a mesma coisa. Como você vai fazer isso? Então aqui, como vocês observaram, eu vou deixar aqui no profundidade em Z. Vou deixar essas configurações em 0, tá? Vou aumentar só um pouquinho aqui, ó, e diminuir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que o fundo ficou branco e o objeto preto? A animação continua aqui, ó. Muito bem. Então eu vou duplicar essa camada, Ctrl D. E neste segundo aqui, o primeiro eu vou manter esse plano branco com objeto preto, e nesse outro eu vou mudar aqui pro material, o background. Então um vai ficar assim e o outro vai ficar assim, continuando aí a mesma animação, tá? E agora simplesmente nas opções de Track Mate eu vou mascarar, ao invés de Alpha Mate ou Alpha Invert ou Luma Mate, eu vou aqui em Luma Invert Mate.
E aí ele faz isso. Você reparou que ele entrou nesse plano de fundo aqui, ó, nesse background? Então ele faz parte do cenário. Então ele tá aqui, ó. Se você tivesse com as outras opções ou configurado no programa as outras opções, aqui estaria todas ativadas. Você manipularia individualmente o fato de você duplicar as camadas. E aí cada um poderia estar usando individualmente, tá? Então essa forma seria de extrair. Muito bem, eu vou jogar esse outro aqui para cima para você entender os outros efeitos. Então, com a camada selecionada aqui, vamos aqui em Effects, vamos aqui na opção Deathmate. Então agora você vê tudo preto. Vou aumentar só um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho aqui, assim, vou inverter. E agora você começa a observar o seguinte, ó. Tá vendo que ela vai criando tipo uma sombra? Então é isso que ele faz, nesse campo fosco aqui, ó, essa profundidade fosca, é justamente isso, é como se eu tivesse criando um sombreamento sobre o objeto. Dessa forma eu também consigo manipular aí, né? Então algumas configurações de profundidade e suavização, invertendo aí. No caso aqui, porque é preto e cinza, né? Se fosse outro cenário, talvez eu não necessitaria inverter. Eu deveria fazer o contrário. Então só para vocês saberem que existe essa opção, que nos canais 3D é o Depth of Field. Ele é como simulasse a câmera, então onde eu quero focar. Então eu posso aumentar aqui o raio assim. Eu aumento também aqui, ó, assim, ó, deixo esse campo aqui, assim, e aí, ó, eu posso, ó, mover onde eu quero que ele crie uma profundidade aqui, ó. Campo de profundidade aqui, ó. Beleza? Então o Depth of Field. Temos o Fog 3D, que seria névoa, tá? Então aqui vou manipular assim. Então ele faz o contrário daquele outro lá, tá? Então ele cria uma leve névoa aí, ó, dando uma leve luminosidade aí sobre o objeto. Apenas isso. Mas, dependendo do cenário, você pode configurar aí. Muito bem, como eu não configurei canais de cores, no caso RGB, e nem o alfa aqui sobre o objeto, então só tá a textura. Se eu aplico outro efeito aqui, ó, no caso Extractor, é o único efeito que só cabe nesse, porque é EXR, né? Se vocês observarem aqui, ó, EXR, então seria relacionado a ele. Você vê que ele cria um sombreamento, mas na verdade ele está definindo o canal como um todo. Como eu não configurei os canais separadamente, então aqui ele não vai ativar em nada, tá? Então mesmo que eu mude aqui para qualquer coisa, não vai acontecer nada aqui, tá? E aí conforme você manipula os canais, você pode processar aí tanto as partes brancas como as partes pretas, os pontos. Só para vocês terem uma ideia, ele é similar, é como se eu não manipulasse aí, ó, conforme vocês estão vendo no vídeo, os canais aí da imagem, né, o RGB. Então eu posso também estar fazendo dessa mesma forma aqui no After Effects, tá certo? Então é isso. Então isso daí é só para vocês entenderem que existe essa possibilidade aí de usar essas opções, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha, porque no próximo vídeo vamos falar sobre outro efeito chamado aqui, ó, da categoria áudio. E eu espero você lá no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!